A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz essa apresentação. Hoje nós estamos no nosso quarto estudo, meus irmãos, sobre o tema Um Vírus entre Nós. Eu estou batendo bem nessa tecla para a gente entender de como tratar quando uma pessoa não condiz com a doutrina santa da igreja, quando uma pessoa não segue a vontade do Senhor. O que acontece? Acontece que as pessoas agora querem seguir o seu bel prazer. Então, quando elas vão para dentro da casa do Senhor, querem seguir a sua própria vontade. Não pode. Amém? Bom, de acordo com Josué capítulo 7, do 1 ao 26, eu gastei 3 estudos, 3 áudios para falar deles, de Josué 7, 1 a 26, né? Agora, terminando ele, nós entendemos então o que aconteceu com Israel, aonde Acã foi o homem que colocou em risco uma grande nação, né? Tanto é que a Bíblia chama ele de louco, né? Ele fez uma coisa louca, tá entendendo? Então, quando ele fez essa coisa louca, ele prejudicou não só a ele, mas a todo Israel. Tanto é que eles perderam a peleja. Porém, Deus naquela época trouxe a sua justiça, que era por apedrejamento, né? Eles morreram queimados. Pode parecer uma crueldade, mas como eu disse, era a lei daquela época. Porém, e agora, pastor Alex? Agora, meus irmãos, nós estamos no tempo da graça, né? Então eu vou colocar aqui um paralelo. Olha só, Josué 7, do 1 ao 26, vai falar, e nós estudamos, sobre um corpo chamado Israel e um vírus chamado Acã. Deu para entender? Agora nós vamos ler alguns versículos aí, aonde nós vamos ver o corpo da igreja e alguns vírus, né? Um vírus dentro da igreja, mas só que esse vírus ele não pode ser exterminado como foi naquela época. Por quê? Porque naquela época a lei era olho por olho e dente por dente. Hoje nós não estamos naquela lei, nós estamos na lei da graça. Sendo assim, nós podemos perdoar, mas aí nós temos que saber tratar. Eu sou pastor, dirijo a igreja e há um bom tempo passei por muitas situações com ovelhas, meus irmãos. Ovelhas que dão problemas de um jeito, ovelhas que dão problemas de outro. Você, quando não está em lugar de pastor, é simples, é fácil você julgar. Mas quando você está no lugar de pastor, você fica assim em meio termo. Você tem que agir, tem que falar, mas tem medo de perder. Esse é um grande perigo que acontece com muitos pastores. Por não falar a verdade, esconde a verdade, oculta a verdade. E aquela pessoa que vive no engano, na mentira, na falsidade, continua naquele erro. Porém, não podemos tomar este caminho. Então, se temos que falar a verdade, vamos falar a verdade. Amém? Eu já fiquei com meus irmãos de sangue, né? Eu tenho mais irmãos, né? Eu fiquei com a minha irmã sem falar comigo, meus irmãos. Ela ficou um bom tempo sem falar comigo, porque ela pediu para mim mentir algo da vida dela, sendo que eu falei, eu não minto. Então, quando chegou a pessoa e perguntou algo sobre ela, eu falei a verdade. Ela se prejudicou? Se prejudicou. Mas eu errei? Não. Porque eu tinha que viver a verdade. A Bíblia fala que a gente tem que falar sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Então, se eu fizesse a vontade dela, por mais que era minha irmã de sangue, eu estaria no que passou do sim, sim, não, não. Procedência maligna. Deu para entender? Então vamos lá, né? Já falei bastante aqui e agora nós vamos ler aqui, irmãos, no Novo Testamento, o corpo da igreja. Também um texto comprido, viu? Por isso que eu disse no começo que talvez esse trabalho aqui não vai ser assim tão rápido não, né? Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 31. Eu vou lê-lo rápido, mas vou explanar. Não sei se hoje ainda daria tempo, mas vou explaná-lo também, como fiz com o corpo de Israel, e agora eu vou falar do corpo da igreja, né? Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, Novo Testamento, você que está procurando aí, né? Capítulo 12, do versículo 12 ao 31, que diz assim: Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo. Olha só. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo.
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então quer dizer, não vou explanar agora, já ia explanar, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Grava bem essas palavras, porque a gente vai trabalhar bem nela, né? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Tá vendo? Antes, os membros do corpo que parecem mais fracos, que parecem ser mais fracos, são necessários. Verso 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Verso 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Olha bem, meus irmãos, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros iguais, cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, o que acontece com os outros? Todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Olha só, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Pensa num texto que você vai aprender muito, vai viajar bastante. Eu acredito, meus irmãos, que o que a gente aprendeu com o vírus entre nós em Josué, agora vamos entender o nosso corpo, igreja. Porque tem muita gente aí se perguntando, pastor, eu não sou batizado, eu não falo em línguas, eu não sei mistério, pastor, qual dom eu escolho, pastor, como é que eu peço dom? Você vai saber de tudo isso. Você vai saber o valor de cada pessoa, e que cada pessoa é um membro em particular de Cristo. Vamos lá? Começando, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 31, diz assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim Cristo também. Só o primeiro versículo ele já deixa claro, meus irmãos, que todos nós de uma igreja, vamos supor que a igreja tem 50 pessoas, todos nós somos membros do corpo de quem? De Cristo, o corpo é de Cristo. E é dele esse corpo, mas todos nós somos membros, ninguém aqui é dono da igreja, deu para entender? Ah, eu montei uma igreja, essa igreja é minha. Opa, não, peraí, a igreja é do Senhor, tá? Verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. Então olha só, não importa dentro de uma igreja quem é mais rico, quem é mais pobre, não importa quem tem, quem não tem, não importa quem faz, quem não faz, todos nós somos membros de um corpo. Fica bem atento a isso. O porteiro que fica ali na porta, né, recebendo as pessoas, e o pastor que está lá no púlpito, ambos são membros. Os dois são membros de um corpo. Não tem como o pastor, só porque foi escolhido por Deus para ser pastor, ser diferenciado de você, e ele é mais do que membro. Você é membro, mas ele não, tá?
Entenda agora o versículo 14, ó. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, tá vendo? Então, dentro do seu corpo, imagina seu corpo agora. Você não foi feito só de um membro, você tem vários membros dentro dele. Deu para entender? E todos eles obedecem à sua cabeça, porque o comando está na sua cabeça. Então, todo o seu corpo recebe ordens. O seu corpo tem vários membros espalhados nele, e todos eles pertencem a um corpo. Deu para entender? Quando alguém perde a mão, amputou o pé, ele não perdeu, ele não amputou o corpo, ele amputou um membro do corpo. Quero que você entenda bem essa anatomia, né? Versículo 16. Não, versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quer dizer, se o pé disser que ele não é mão, então ele não é do corpo. Não, ele é do corpo sim. Ele nasceu pé. Mas se ele falasse, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Não, ele é sim. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ambos são do corpo. Deu para entender? Então, essa ocasião agora é de que entendemos, meus irmãos, a unidade do corpo. Deu para entender? Eu paro aqui para a gente continuar amanhã e eu espero que você tenha compreendido, entendido claramente essa situação. Amém?